Fala pessoal, sejam todos bem-vindos, professor Maicon Roque. Irei fazer aqui a revisão aí para o pessoal que vai fazer o concurso aí da Lego para o cargo de policial legislativo, beleza? Então a gente vai passar aqui em todos os tópicos aí da banca FGV, que foi aí a banca, né, do concurso da Lego. Bacana? Vem comigo aqui na tela. Então tá aí na tela, revisão, raciocínio lógico, policial legislativo, a Lego. Para você que ainda não me segue no Instagram, meu Instagram, @maiconnormal.roriz. Segue o professor lá no Instagram, que você vai ter tudo lá sobre concurso público, né? E na parte aqui que eu leciono, principalmente na parte de exatas também. Mas não é só conteúdo aí de exatas não, a gente vai falando sobre concurso no geral. Bacana? Pessoal, olha só, nosso edital, né, da Lego aí, banca FGV, né, a banca temida principalmente em língua portuguesa, trouxe aí 5 tópicos, né, ó, 5 tópicos, lembrando que a nossa prova vai ter somente 3 questões. São poucas? Sim, só que hoje em dia uma questão faz toda a diferença aí na sua classificação, na sua aprovação, beleza? Então eu trouxe aqui para os senhores 14 questões, todas da FGV e todas recentes dentro aí dos tópicos cobrados no nosso edital, beleza? Então se você pegar aqui, vou aumentar aqui um pouco a tela para ficar melhor a visualização de vocês. O nosso edital, ele pegou aí só a parte de lógica mesmo. Você vai observar que não tem nada aí de análise combinatória, probabilidade, essa parte matemática, né? Então o primeiro tópico aí, proposições lógicas, né, identificação de conectivos lógicos e análise de sua veracidade, negação, conjunção, disjunção, implicação, equivalência, proposições simples e compostas. Tópico 2, equivalências lógicas. 3, problemas de raciocínio, né, deduzir informações de relações arbitrárias entre objetos, lugares, pessoas ou eventos fictícios dados. 4, diagramas lógicos, né, tabelas e gráficos. E 5, sequências e reconhecimento de padrões. Beleza? Então vamos lá. Vamos fazer a nossa primeira questão. Já vai ver que questão 2025, né? TJ Rio Grande do Sul. Questão que vai trabalhar sobre o que, pessoal? Lógica proposicional, nosso primeiro tópico, onde ele fala assim, ó, com base no conceito lógico clássico de proposição, analise os itens a seguir. Então eu tenho lá o item 1, 2 e 3, e aí eu já vou te passar o bizu. Pessoal, antes de você ficar lendo aí, observe o que a questão quer. Olha só, no comando da questão ele fala assim, ó, é proposição o que se indica onde? Então eu vou analisar o item 1, 2 e 3 e vou analisar quais desses itens aí encaixa no conceito de proposição. Se você for observar, eu não vou vir aqui só resolver a questão não. Eu quero aqui realmente fazer uma revisão, uma recapitulação aí da parte teórica também. Então olha só, vou já colocar para os senhores aqui, olha só, proposição. Proposição, qual que é aí o conceito de uma proposição? Pessoal, o conceito de uma proposição é o seguinte, é toda oração declarativa a qual podemos classificar em verdadeiro ou falso, mas não em ambos. Olha só, explicando isso aqui, se eu passo uma informação para vocês que tem um sentido completo, e que você tenha conhecimento de valorar, ou seja, classificar em verdadeiro ou falso, isso é uma proposição. Exemplo, se eu falo assim para os senhores, o Brasil localiza-se na América do Sul, ponto. Você concorda comigo que essa informação, ela tem sentido completo, e se você tiver aí elementos para classificar se isso aqui realmente é verdadeiro ou falso, você consegue identificar que isso é uma proposição. Por quê? Para ser uma proposição, eu tenho que ter aqui 3 coisas. Eu falo que é uma tríade, certo? E tem que obrigatoriamente ter 3 coisas para ser uma proposição. Primeira coisa, ela tem que ser uma oração, né? Para ser uma oração declarativa, ou seja, quando a gente fala de oração, é porque tem que ter o quê? Tem que ter verbo. Então, se eu colocar aqui, ó, você vai observar, né, vou colocar aqui, ó, proposição que é toda oração declarativa a qual podemos classificar em verdadeiro ou falso, mas não em ambos, ou seja, nessa tríade nossa aqui, eu não vou colocar aqui o conceito inteiro, que isso aqui é uma revisão, você vai observar que eu tenho que ter a presença de um verbo para ser uma proposição, certinho?
Outra coisa que eu tenho que ter, pessoal, quando eu falo toda oração declarativa, essa sentença, ela tem que ser declarativa, certinho? E também, dentro do nosso conceito, eu tenho que conseguir classificar ou também valorar. Quando eu falo classificar, é onde eu falo que eles têm que, essa classificação numa proposição, eu posso falar que ela pode ser ou verdadeiro ou pode ser falso, mas não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Então, quando eu passei aqui o exemplo para os senhores, olha só, quando eu falei assim para vocês, olha só, vou colocar aqui na parte de baixo, exemplo, ó. O Brasil localiza-se na América do Sul. Ponto. Olha só, se você observar, aqui eu tenho a presença de um verbo, tá? O Brasil localiza-se, né, na América do Sul. Eu tenho uma declaração, ou seja, não é qualquer tipo de sentença, tem que ser só sentença declarativa. E essa informação aqui, se tiver elementos necessários, eu consigo falar se é verdadeiro ou falso. Nesse caso aqui é verdadeiro. Se eu conseguir classificar é porque tem sentido completo. Então, se você observar aqui, eu tenho um checklist. Que checklist é esse? Eu tenho a presença de um verbo, é declarativo e consigo classificar. Então, isso aqui é uma proposição. Bacana? Só que eu já vou falar para os senhores o que a banca gosta de confundi-los. Se eu falei para vocês o que é proposição, eu vou já elencar para os senhores o que não é proposição. Pessoal, não vai ser proposição, ó. Vou colocar aqui para vocês, né, bem resumidamente, que aqui não é para eu dar também a teoria inteira, só os pontos principais. Não vai ser proposição, pessoal. Sentenças interrogativas, porque só vai ser proposição sentenças declarativas. Não vai ser proposição sentenças exclamativas. Não vai ser proposição sentenças imperativas, que denotam ordem. Não vai ser proposição, isso aqui é lógico, que se para ser proposição tem que ter verbo, sem verbo não é proposição, certo? Não vai ser proposição paradoxo. O que é algo paradoxal? É algo contraditório, porque para ser uma proposição, ou é verdadeiro ou é falso. Eu não posso entrar em contradição, não pode ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Bacana? E por último, não vai ser proposição sentenças abertas, porque para ser proposição tem que ser sentido completo, tem que ter sentido, quando eu falo sentido completo é porque ela é uma sentença que eu posso chamar de fechada, abriu e fechou e tem sentido completo onde eu consigo classificar. Depois dessa breve revisão, agora ficou muito fácil, porque quando eu leio aí, né, nossa primeira, né, ali o tópico 1, todo réu tem direito à ampla defesa e ao contraditório, preste atenção que isso aqui é uma sentença interrogativa. Pessoal, sentença interrogativa não é proposição. Então aqui, logo de cara, isso aqui não é proposição. Olha a parte 2 ali, ó, o item 2. Apresente os documentos solicitados no prazo legal. Pessoal, tem aqui uma exclamativa. A gente viu que exclamativa não é proposição. E além disso, eu tenho um verbo no modo imperativo. Ele está mandando, ó, apresente. Sentenças imperativas também não é proposição. E aí, a única que se encaixa no conceito de proposição é o item 3, ó. Testemunhas podem ser ouvidas sem a presença do juiz. Se você tiver elementos necessários, você concorda comigo que isso aqui, olha só, tem verbo, está declarando algo e, se de certa forma eu souber, né, isso aqui ou pode ser verdadeiro ou pode ser falso, se eu tiver elemento suficiente. Então isso aqui, né, realmente é uma proposição. Então somente o item 3 é uma proposição. Então é proposição que se indique que, pessoal, item 3, gabarito, portanto, aí, alternativa E de energúmeno. Bacana? Então veja aí que não é qualquer revisão não. Aqui eu só não vou jogar não. Eu fiz aqui uma breve revisão. Caso as próximas questões for falar sobre é ou não proposição, eu já passei ali a parte da revisão. Bacana? Então fica com a gente aí. Vamos seguindo? Vamos lá? Vamos aí com nossa questão de número 2, onde ele fala assim, ó, FGV, né? Todas são FGV. 2025, considere a proposição a seguir. Aí, de novo, não leia agora, vai para o comando. O comando da questão fala assim, ó,
O número de proposições simples que a constitui é de quanto? Pessoal, isso aqui também é dentro do nosso tópico 1 do edital. Observe o seguinte, uma proposição, eu já sei o que é uma proposição, certo? Só que a proposição, ela pode ser classificada. Como assim classificada, professor? Não entendi. Veja só, uma proposição, existe uma classificação, certinho? E a proposição, ela pode ser classificada da seguinte maneira, olha só, vou colocar aqui para vocês, uma proposição, ela pode ser dita como uma proposição, olha só, proposição simples, mas ela também pode ser uma proposição composta. Bacana? Se ela for uma proposição simples, o que é uma proposição simples? É quando eu tenho uma única informação, uma única ideia, certo? Já vai ser uma proposição composta quando eu tiver mais de uma informação e essas informações, elas são ligadas por conectivos. Preste atenção nessa palavra, conectivos. A gente vai usar bastante isso dentro da lógica proposicional. Só que você precisa aqui, é só lembrar, né, quais são esses conectivos. Eu só vou elencar aqui, mas na próxima questão que eu vou destrinchá-los, tá? Então aqui eu vou colocar no formato de símbolo para ficar mais fácil aqui, ó. Eu tenho o símbolo da conjunção, vou explicar mais na frente, disjunção inclusiva, disjunção exclusiva, condicional e bicondicional. Qual que é o papel de um conectivo? É conectar proposições simples, beleza? Então, depois dessa breve revisão, vamos lá, olha só, vou destrinchar tudo que ele está falando aqui, ó. Se, pessoal, começou com se, geralmente deve ter um então lá na frente, porque isso aqui é uma condicional, que é o famoso se então, tá? Ó, o símbolo dele aqui é uma setinha. Então, eu já tenho aqui, ó, não são dois conectivos, é um conectivo só porque ele tem um pedaço no início, que ele dá uma condição e que gera um resultado, beleza? Onde que eu tenho mais conectivo? Aqui, ó, o e, que é justamente o que, ó? A conjunção, e também tenho aqui a disjunção inclusiva, o ou. Então, se os senhores observarem, eu tenho aqui as seguintes proposições simples, olha só. O juiz defere a liminar. Isso aqui é uma proposição simples. Eu poderia aqui, por exemplo, até colocar um símbolo de A. Eu posso botar o que eu quiser. Ah, professor, P, Q, geralmente as bancas gostam de usar P, Q, R, S, né? Por que o P? Porque o P é de proposição e depois ele só segue a sequência, tá? Então aqui, ó, eu tenho um conectivo, né, a conjunção, aí depois vem, ó, o advogado protocola a petição. É outra proposição simples. A audiência é marcada, é outra proposição simples. Aí eu tenho aqui de novo o conectivo. Os honorários são pagos, é outra proposição, chamada de D. Então eu tenho 4 proposições, certo? 4 proposições. O número de proposições simples é quanto, pessoal? 4 proposições. Não confunda, tá? A questão de ser proposições com o número de conectivos. Quantos conectivos eu tenho aqui? Eu tenho 3. Eu tenho um se então, tenho o e e tenho o ou. Mas só que esses 3 conectivos estão ligando 4 proposições simples. Então é isso aqui, ó. Eu tenho aqui o e, certo? Aí aqui, ó, vou representar o se então por uma setinha, porque eu tenho um se no início, lá no final, e eu tenho o ou aqui também. Você concorda comigo que eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho aqui, ó, antes do e, eu tenho uma proposição, aí depois outra, aí depois outra e depois outra. Que eu chamei aqui, ó, de A, B, C e D. 4 proposições simples. Bacana? Bem tranquilo isso aqui. Vamos lá. Questão de número 3. Questão também aí, 2025, né, TJ Rio Grande do Sul, uma questão muito recente, onde ele fala assim, ó, considere a seguinte situação. De novo, eu não vou ler, eu vou para o comando da questão. Então, vou lá para o final, aqui, ó, né, que é o comando, ele fala assim, ó, se representarmos essa situação por meio das proposições lógicas, né, o advogado defende o cliente e o cliente segue as orientações, o conectivo lógico que descreve corretamente a relação entre elas é quem? Pessoal, agora sim eu vou destrinchar
o que é esse tal de conectivo, que a gente só falou ali atrás. Veja o seguinte, olha só. Quais são os conectivos que eu tenho aqui na lógica proposicional? Já elenquei para os senhores, eu já apresentei, certinho? Então, quando você pega aqui, quais são os conectivos que eu tenho? Eu tenho aqui no total, ó, 1, 2, 3, 4, 5 conectivos. Quais são eles? O primeiro conectivo, o nome dele é conjunção, certo? O segundo, disjunção inclusiva. Terceiro, também é uma disjunção, só que essa é exclusiva. Então, a inclusiva inclui, a exclusiva exclui. O quarto conectivo que eu tenho aqui é a condicional, certo? E o quinto aqui, bicondicional. Esse aqui é a nomenclatura, o nome deles. Só que eles têm aqui um operador. Como assim um operador? Vou colocar assim para ficar mais fácil, ó. Vou botar aqui. Vamos lá. Se vocês observarem, o operador da conjunção aqui, ele é representado pelo E, só que eu já vou colocar aqui também o mas, porque as bancas também gostam do mas. E aqui que muitas vezes traz alguma confusão, porque você tenta fazer um paralelo com o conectivo da língua portuguesa. Porque o E, lá na língua portuguesa, ele pode ser, né, tanto uma conjunção aditiva, tanto não, é aditiva e o mas é adversativa. Só que aqui na lógica proposicional, o E e o mas é conjunção, beleza? A disjunção inclusiva é representada pelo ou, a exclusiva é o ou, quando eu coloco esses 3 pontinhos, é porque eu tenho o ou inicial, aí eu tenho ali um fragmento e depois o ou de novo. A condicional, geralmente, ele é representado pelo se, aí aqui, ó, pontinho, pontinho, se, então. E a bicondicional pelo se e somente se. Esse é os nossos operadores. Mas preste atenção que isso aqui, né, essa parte aqui, o e, o mas, o ou, se, então, se, somente se, é o que é mais comum de aparecer, mas isso aqui é exemplificativo, porque eles podem ter também, dependendo do nível de cobrança da sua prova, eles podem ter camuflagens, eles podem ser representados de outras maneiras. Bacana? E aí cada um deles tem um símbolo, que eu já até coloquei lá, logo atrás, um símbolo a representar. O E, né, o mas, a conjunção, o símbolo é um chapeuzinho, o ou é um Vzinho, o ou é um Vzinho com traço na parte de baixo, o se então, famoso se então é a setinha, e o se somente se é a dupla setinha. Bacana? Então, com essa revisão você já mata essa questão facilmente. Agora sim, eu vou ler o que ele pede aqui. Então ele fala assim, ó, um advogado informa seu cliente que seguirá defendendo seu caso se e somente se ele se comprometer a seguir à risca as suas orientações. Pessoal, olha só, acabei de falar para os senhores aqui, ó, o se e somente se, o símbolo dele é a dupla setinha e a nomenclatura desse conectivo é bicondicional. Então é justamente o que a questão fala, ó, o conectivo lógico que foi ligado aqui, ó, esse se somente se aqui, é uma bicondicionalidade, é bicondicional. Portanto, aí, ó, o que ele quer é o nome disso aí. Não é uma negação, não é condicional, não é disjunção nem conjunção. É uma bicondicional, se e somente se. Beleza? Então, essa é a nossa resposta. Bacana? Vamos seguindo. Questão de número 4. Na questão de número 4, ele já requer dos senhores aí o conhecimento aí da tabela verdade. Claro que aqui é uma revisão, não vou ficar aqui realmente massificando tudo em relação à tabela verdade. Eu só vou fazer o quê? Uma breve revisão, como que a tabela verdade vai se comportar de acordo com cada conectivo. Então vamos lá, vamos ler a questão, olha só. Na lógica matemática, uma proposição é uma afirmação passível de assumir valor lógico, verdadeiro ou falso. É o nosso conceito, né? A proposição pode ser verdadeiro ou falso, não pode ser os dois ao mesmo tempo. Analise as proposições a seguir e assinale V para verdadeiro e F para falso.
Observe que agora eu tenho uma proposição composta. Cada elemento que eu vou aqui classificar, ela é composta. Professor, por que ela é composta? Olha só, no primeiro aqui, ó, eu tenho um sim então, pela setinha. Aqui eu também um sim então e um sim então. Então, os três são sim então. Então, no final das contas, ele quer a tabela verdade do sim então. Só que aqui, como é revisão e na sua prova pode cair qualquer conectivo, eu vou só relembrá-los aqui quais são aí, né, a característica de cada conectivo. Então, veja o seguinte, só tem lógica de eu usar a tabela verdade quando eu estou falando de proposição composta. Porque uma proposição simples, ele assume ou ele é verdadeiro ou ele é falso. Agora, numa proposição composta, ele pode ser ligado por vários conectivos que a gente apresentou aqui e ele pode se comportar de várias maneiras. Então, veja o seguinte, ó, vamos supor que eu tenho aqui duas proposições simples, P e Q. Então, já não é uma proposição simples. Quando eu tenho duas, ela vai ligar por um conectivo. Então, veja que essas duas proposições simples, ela pode ser ligada pelo E, ó, eu estou usando aqui, ó, o P e Q. Ela pode ser ligada pelo ou, P ou Q, ou pode ser pelo ou, né, a exclusiva, ou pode ser pelo sim então, ou também pode ser aqui pelo se e somente se. Bacana? Veja o seguinte, quando eu tenho uma tabela verdade, a primeira coisa que eu tenho que fazer é descobrir quantas linhas vai ter minha tabela verdade. E para que eu possa descobrir quantas linhas tem uma tabela verdade, eu tenho uma fórmula complexa, mentira, fácil. Para eu descobrir quantas linhas tem uma tabela verdade, a fórmula é assim, ó, 2 elevado a n. Professor, o que vem a ser esse n? Esse n aqui, ele é a quantidade de proposições simples. Quantidade de proposições simples. Então, neste caso aqui, eu estou comparando duas proposições simples, ó, P e Q, certo? Então, neste caso aqui, ó, 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é o quê? É 2 vezes 2, né? Esse expoente vai indicar quantas vezes a base vai multiplicar por ela mesma. Que vai ser o quê? 4. 4 o quê, pessoal? 4 linhas, olha só. Então, aqui, ó, uma linha. Opa, essa linha ficou torta. Ó, uma linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas. Bacana? E aí, o que vai acontecer? O preenchimento aqui dessas duas primeiras linhas são os possíveis valores que P e Q pode assumir. Você concorda comigo que ambas as afirmações podem ser verdadeiras? Mas ambas podem ser falsas? A primeira pode ser verdadeira, a segunda pode ser falsa? Ou a primeira falsa e a segunda verdadeira? Quando eu faço isso, eu coloquei todas as possibilidades aí de valorar P e Q. Ou as duas verdadeiras, ou uma verdadeira e falsa, ou uma falsa e verdadeira, ou ambas falsas. Belezinha? E aí que vem agora o macete do prof, né, do professor aqui, aonde eu vou analisar cada conectivo desse. Esse é o E, esse é o ou, sim então, sim somente sim. E aqui eu vou colocar palavras-chave para você lembrar. Pessoal, preste atenção no seguinte, quando eu quero lembrar aí como se comporta o conectivo E na tabela verdade, olha só, eu tenho aqui o E, certo? O E é só você lembrar do exigente. O que é o exigente? Uma pessoa exigente não aceita falhas. Então o E, ele só vai ser verdadeiro quando tudo for verdadeiro. Olha só, verdadeiro com verdadeiro. Opa, o E exigente. Apareceu falso, eu posso ter 10 verdades, apareceu uma coisa falsa, acabou. Ele não aceita. Então o E só vai ser verdade quando tudo for verdade. Então se aparecer um falso, é tudo falso. Belezinha? Já aqui, o ou, para você lembrar, é só os senhores lembrar que o ou, ele é de boa. Como assim de boa, professor? O ou é de boa da seguinte maneira. Ele é de boa pelo seguinte, eu até aceito falso. Exemplo, se eu tiver 10 coisas falsas e um verdadeiro, o ou é de boa. Ele só precisa de uma verdade. Só que tem que ter uma verdade. O que ele não aceita é tudo falso. Então a única coisa que o ou não aceita é quando tudo falso. Então a única coisa que ele não aceita é isso aqui.
certinho? O restante, quando eu tenho pelo menos um verdadeiro, já vai ficar verdadeiro. Belezinha? Uou, pessoal, uou, vocês vão lembrar desse símbolo aqui, ó, diferente. Uou, para algo ser verdadeiro no uou, tem que acontecer uma coisa sim e outra não. Então, olha só, preste atenção aqui, ó. Vamos lá, ó. Esse é verdadeiro, esse é falso. Não são valores diferentes? Esse é falso, esse é verdadeiro. São valores diferentes. Então, olha só, esses dois são diferentes. E esses dois aqui são iguais. Então, aqui, ó, para dar a ideia de exclusividade, uma coisa acontece, outra não. Porque se as duas acontecerem, não é exclusividade. Então, o ou só vai ser verdadeiro quando os valores são diferentes. Porque quando os valores forem iguais, não tem a exclusividade. Então, neste caso, vai ser o quê? Falso. Pronto. Tabela verdade aí, né? Do ou. E aqui no Cientão, antigamente eu dava o exemplo da Vera Fischer, só que eu estou envelhecendo. O pessoal não está mais conhecendo que é Vera Fischer, essa geração nova. E aí a gente mudou agora o nosso exemplo. E aí para você lembrar aí a característica, você vai lembrar da Virgínia Fonseca. Pessoal, você vai lembrar que a Virgínia Fonseca, ela é uma pessoa falsa. Beleza? Como assim? Virgínia Fonseca, quando eu tiver as iniciais de Virgínia Fonseca, ou seja, o primeiro verdadeiro e o segundo falso, este é o único caso a qual é falso. Olha onde é que eu tenho isso aqui, ó. V de Virgínia, F de Fonseca. V com F é o único caso que é falso. V com V não dá as iniciais de Virgínia Fonseca. Então, esse aqui é verdadeiro. F com V também não, F com F também não. Então, esse aqui é verdadeiro. Então, olhou para o Cientão, lembra da Virgínia Fonseca, lembra aí, né, da Vera Fischer, se você lembrar lá, que o único caso que vai ser falso no Cientão é quando o primeiro for verdadeiro e o segundo for falso. Ou seja, as iniciais de Virgínia Fonseca ou Vera Fischer, tá? Já no último aqui, no se somente se, você vai lembrar desse símbolo aqui de igualdade. Então, nesse primeiro, ó, V com V é igual, e nesse último aqui, F com F é igual. Então, você vai observar que para ser, né, essa ideia de se somente se, as duas coisas, ou as duas coisas acontecem, ou as duas coisas deixam de acontecer. Então, isso aqui vai ser verdadeiro quando os valores forem iguais, e quando for diferente, vai ser o valor falso. Então, essa aí é a revisão da tabela verdade. Só que neste caso aqui, veja que ele se concentrou somente no cientão. E aí eu tenho que fazer ali uma operação matemática. Olha a afirmação que ele falou, ó. 2, pessoal, é maior que 1. Verdadeiro. 3 é maior que 1. Verdadeiro. Olha o que ele está falando para mim, ó. Verdadeiro com verdadeiro. Quando eu tenho um cientão, olha só. Onde é que eu tenho isso aqui? Vamos lá, ó. Verdadeiro com verdadeiro. No cientão é o quê? Verdadeiro. Então, essa afirmação aqui é verdadeira. Então, aqui, ó. Verdadeiro. Então, eu já posso descartar D, que tinha começado com o quê? Com falso. Certo? Olha 2. 2 é maior que 1. Isso aqui é uma afirmação verdadeira. 1 é maior que 3. Opa, isso aqui é falso. Olha só, se então começou com verdadeiro, o segundo é falso, opa, são as iniciais de Vera Fischer, as iniciais de Virgínia Fonseca. Virgínia Fonseca, ela é o quê? Falsa. Então, isso aqui é falso. Então, ó, falso. Então, aqui, ó, já descarta. Falso. E aqui já descarta. Quem tem a alternativa A e C. E por último ali, ó, 5 é igual a 2. Opa, isso aqui é falso. 0 é igual a 1. Isso aqui é falso. Falso com falso no cientão, ó. Falso com falso no cientão é verdadeiro. Então, veja que a sequência correta é o quê? V, F, V. Então, o item, a questão 4, a alternativa correta, ó, alternativa C de Careca. Beleza? Vamos seguindo. Questão de número 5. Tribunal de Contas do Estado de Roraima, né? A negação da afirmativa. Pessoal, tomei remédio e a dor não passou. É uma proposição composta. Onde ele está usando o quê? O E, a conjunção. Só que essa negação, aí a gente tem que trabalhar as negações das proposições compostas. E aí, de novo, eu vou revisar aqui
né? Nessa folha desse slide eu vou revisar, vai ter mais questões e a gente vai revisar tudo aqui. Observe o seguinte, a negação, a primeira coisa que você tem que lembrar aqui, ele é um modificador lógico, que ele pode ser representado tanto como um tio como uma cantoneira. Então, exemplo, ó, eu tenho aqui duas proposições, ó, P e Q, é uma proposição composta. Vou colocar aqui, ó, P ou Q, P, então Q, e P, vou botar aqui, ó, se e somente se Q. Você concorda comigo que isso aqui é uma proposição composta, ó, isso aqui também, isso aqui também, isso aqui também. Aí você deve estar perguntando, professor, está faltando um ou, calma. Veja só. Quando eu falo a negação, eu já sei que o símbolo da negação é o tio ou a cantoneira. A negação, se eu faço isso aqui, ó, bota esse símbolo aqui na frente, esse símbolo aqui na frente, ou isso aqui também, isso significa negação. Só que o mais comum realmente é esse tio aqui, mas tem a cantoneira. Veja que essa negação está negando toda a proposição composta ali. E aí veja que isso na tabela verdade, olha só, negação, certo? Dentro da tabela verdade, é uma tabela verdade oposta. Então, quando realmente eu dou aula sobre esse assunto, a gente prova dentro da tabela que uma negação, a outra vai estar ao contrário, vai estar ao oposto. Beleza? Então, veja que cada negação dessa, eu vou ter aqui uma equivalência. Como assim equivalência? Veja só, a negação do E, primeiro eu vou só jogar aqui para os senhores. Como é que eu nego o E e o OU? Tanto o E como o OU, a gente usa a mesma regrinha, que é chamado aqui, ó, leis de Morgan. Geralmente, principalmente edital do Banca Sebrasp, que gosta de colocar a lei de Morgan. O que é a lei de Morgan? É a negação, primeira lei de Morgan, a negação do E, segunda lei de Morgan, a negação do OU. E aqui é como se fosse aqui, ó, um chuveirinho, como assim? Aqui, olha só a regra, parece ser complicado, mas depois nas questões é muito fácil, é repetitivo. Como é que eu nego um E? Para negar o E, eu vou negar a primeira parte, ou seja, era P, ficou não P, vou negar a segunda parte, era Q, ficou não Q, e vou trocar o E pelo OU. Então, para negar o E, eu vou usar o mnemônico nega, nega, troca, troca. Nega a primeira parte, nega a segunda parte e troco o E pelo OU. E a mesma coisa eu vou fazer no OU. Nega a primeira parte, nega a segunda parte, só que agora para negar o OU, eu vou colocar o E. Calma, que quando está aqui em formato de símbolo parece algo um pouco complexo, só que isso é muito tranquilo. E isso aqui, a negação do E ou a negação do OU, é só você lembrar desse mnemônico aqui, ó. Nega, nega, troca, troca. Belezinha? Ou seja, nega a primeira parte, nega a segunda parte, troca o E pelo OU ou o OU pelo E. Aí você mata a questão. Então aqui, ó, veja só a diferença, ó. O E virou o OU e o OU virou o E. Beleza? Vamos lá, como é que eu faço a negação do se então? A negação do se então tem um mnemônico famoso, que é o mané, certo? Só que eu vou te explicar outra aqui também. O que é o mané? Quando eu falo mané, é manter a primeira parte. Pessoal, se era P, continua P, mantém a primeira e nega a segunda. Então veja que para negar o se então, vai virar o E. Então veja o seguinte, para negar o se então, você vai lembrar de que? Mané. Mas o que é esse tal de mané? MA, de manter a primeira parte. Olha só, a primeira parte era P, continuou P, eu mantive. Mantém a primeira e aqui era Q e aqui ficou não Q. Nega a segunda, é o mané. Só que aqui também, tudo que não presta a gente aprende mais rápido. Então veja o seguinte, para você realmente lembrar aqui, quanto mais esdrúxulo, mais fica fácil de você lembrar, que aqui você vai lembrar do homem com amante. Professor, como assim homem com amante? Geralmente o homem quando tem amante, o que ele faz? Ele mantém a primeira e nega a segunda. Mas o cara que faz isso, ele é o quê? Um mané.
Então aqui é só para realmente se lembrar, certo? E aí, quando você perguntou para mim onde que estava o ou, é porque a negação do se e somente se, pessoal, é só você trocar o se e somente se pelo ou. Ficaria assim, ó. Era P, continuou P, era Q, continuou Q, só que a negação do se e somente se é só você colocar o ou. Beleza? Só que olha um detalhe. A negação tanto é de um lado para o outro, como de um outro voltando. Como assim, professor? Ó, veja o seguinte, ó. A negação do E é o ou, a negação do ou é um E. A negação do ou é um E, ou a negação do E é um ou. Tanto indo como voltando. A negação do se, então, é o E, e a negação do E é um se, então. Opa! Então quer dizer, professor, que o E, ele pode ter duas negações? Sim. O E, ele pode ser o ou o E pode negar virando se, então. E tem algumas questões que ele coloca pedindo, aí no caso ali, pode até ter o ou lá, mas não vai seguir a regra, e aí se não tiver, pode ter certeza que ele voltou para o se, então. E como é que eu faço isso? É só você usar a regrinha voltando, beleza? E a negação do se somente se é o ou, e a negação do ou é o se somente se. Pronto. Depois que você pega essa revisão, você mata qualquer questão de negação. Veja só, pessoal, eu quero negar o E. Eu sei que a negação do E, na maioria dos casos, vira o ou. Vamos procurar onde tem o ou? Olha só, alternativa A, não tomei remédio e a dor não passou. Identifica os conectivos. Vamos identificar os conectivos, ó. Quais são os conectivos que eu tenho em cada alternativa? Ó? E, ou, I. Deixa eu só apagar isso aqui. E o se, então. Pessoal, vamos lá. Raciocínio lógico. Em algum momento, a negação do E pode virar um E? Não. Está descartado, está descartado, está descartado. Então, alternativa A, B e C eu já corto. Porque o E não virou outro E. Ou é o ou é o se, então. Só que aqui eu tenho o ou e aqui também eu tenho o se, então. Como é que eu faço nesse caso aqui? Faz o ou que é mais fácil. A negação do E para virar o ou não é o nega, nega, troca, troca? Então, olha só. Tomei remédio. Nega. Como é que fica negado? Não tomei remédio. Ok, cumpriu aqui certinho. O E virou o ou certinho. A dor não passou. Eu não tenho que negar? Não é o nega, nega, troca, troca? Como é que eu nego a dor não passou? A dor passou. Certinho. Qual que é o gabarito aí, pessoal? Gabarito, alternativa D de doido. Professor, então quer dizer que não vai ser o se, então. Não vai ser o se, então aqui porque ele não vai seguir a regra. Por que ele não seguiu a regra aqui, ó? Preste atenção no seguinte. Quando eu pego aqui, ó, esse P, não virou esse P? Quando fosse para voltar, era para manter. Olha o que ele fez aqui, ó. Tomei remédio. Ele negou. Não, tá errado. Ele teria que ter mantido. Já tá errado. Beleza? Gabarito, alternativa D de doido. Vamos lá. Questão de número 6. Agora ficou fácil. Por quê? É muito comum, tá, pessoal? Então, assim, o que eu posso afirmar para os senhores, que na sua prova que você vai fazer de policial legislativo, da banca FGV, de todas as partes do edital aqui, eu tenho, como são 3 questões só, por mais que tem muitos tópicos aqui, são 5, mas tem vários subtópicos dentro desses tópicos ali, um assunto que tem uma altíssima probabilidade de cair na sua prova é negação e equivalência. Por quê? Por que eu estou afirmando isso? Porque você, independentemente da banca, negação e equivalência é onde está concentrado o maior número de questões, também na FGV. Beleza? Então preste atenção aqui neste tópico. Você vai falar assim, ó, a negação de se luto, não perco. Professor, é um sim, então sim, só que ele está subentendido, ó, se luto, vírgula, então não perco, certo? Ele quer a negação. Pessoal, eu falei para os senhores que a negação do se, então, lembra que era o mané, o homem com amante? A negação do se, então, mané, mantém a primeira parte, que é essa aqui, e nega a segunda parte, ó, isso aqui, certo? Então, a negação do se, então, só pode virar o E. Acabou. Então, vamos lá, ó. Tem o E, certo? Olha só que bonito aqui. Em algum momento eu falei que a negação do se, então, pode virar outro se, então? Não. Então, já descarta esses aqui. Não tem como se, então, negar virar outro se, então.
Mas ele colocou isso porque não é burro não, é porque ele vai tentar confundir você, negação com equivalência, porque na equivalência o cientão pode virar outro cientão, beleza? Mas vai separando nas caixinhas aí. Então, ou é A ou é a B, alternativa, né, a questão do número 6. Mas vamos à regra. Vamos lá, o que que eu faço? Vamos lá, mané, mantém a primeira parte. Pessoal, a primeira parte não é luto? Mantém. Olha o que que esse aqui fez. Ele negou, já está errado. Então aqui, ó, de cara, qual a alternativa correta? A alternativa B de Brasil. Mantém a primeira parte e nega a segunda parte. Ó. Não perco, negado, fica como? Perco. Mantém a primeira e nega a segunda. Negar uma negação, volta a ser uma afirmação. Bacaninha? Vamos lá. Opa, pulou demais aqui. Questão de número 7. Aqui a gente já entra em que, ó? Equivalência. Que é justamente o que eu falei para os senhores, que é também um tópico muito frequente aí na banca FGV, onde ele fala assim para mim, ó, considere a sentença. Se a calça é branca e a camisa é azul, então o sapato é preto. Uma sentença logicamente equivalente. Pessoal, veja que a maioria das questões, quando trata de equivalência, ele está falando da equivalência do se então. Então, eu tenho que saber quais são as equivalências do se então. Então, olha só, vamos fazer aqui um breve resumo, ó. Eu tenho aqui, ó, exemplo, vamos supor que eu tenho uma proposição composta, ó. P, então Q. Essa proposição composta, veja o seguinte. Quando eu falo aqui, ó, vou escrever aqui, ó. Equivalência. Equivalência. Quando eu falo de equivalência, isso aqui é a mesma coisa de equivalente. Certo? Pega o prefixo equi. Esse prefixo aqui, ele significa o quê? Igualdade, equidade, certo? Equi significa igualdade. Lá na negação, a tabela verdade era oposta. Aqui na equivalência, a tabela verdade vai ser igual. Então, resumindo, é o seguinte, é como se falasse a mesma coisa com outras palavras, levando em consideração o resultado da tabela verdade. Equivalência vem de igualdade, certinho? Então, veja que aqui, para quesito de prova, certo? Eu tenho duas equivalências do se então, que você só precisa saber disso na sua prova. Eu tenho aqui a minha primeira equivalência, que é chamada aqui, ó, de contra-recíproca, mas também pode ser chamada de contra-positiva, certo? Então, existe a primeira equivalência do se então, chamada de contra-recíproca ou contra-positiva, mas existe também a lei da dupla negação, certo? Aqui, né, quando eu dou a aula disso aqui, eu explico, dou exemplo por que uma é chamada de contra-recíproca, por que o outro é chamado de lei da dupla negação, só que nesse momento que uma revisão, não tem tempo para fazer isso, e não é o nosso objetivo. A contra-recíproca ou contra-positiva, ele vai usar o símbolo, né, de outra condicional. E já na lei da dupla negação, ele vai usar o símbolo do ou. Como assim, professor? O símbolo do se então e do ou. Veja o seguinte. Essa condicional, essa setinha, ela pode ter como equivalência outro se então. Por isso que eu falei para vocês que ele vai tentar confundir negação com equivalência. E aí essa setinha também pode ser um ou. E aqui a gente também tem uns mnemônicos aqui para lembrar. Para que um se então vire outro se então na equivalência, você vai lembrar do seguinte, ó. Cruza e nega. Calma que eu vou explicar. E na lei da dupla negação, você vai lembrar do Neymar. Como assim, Neymar? Veja que isso aqui vai ajudar vocês. Veja o seguinte. Um se então para virar outro se então, eu vou ter que trocá-los de posição. Quem era antecedente? Olha, o P foi para o consequente e o Q veio para o início. Só que eu não posso só trocar. Além de trocar, eu tenho que negar. Beleza? Por isso que eu falo cruza e nega. Então, o se então pode virar outro se então? Pode. E quando isso acontece, eu faço o quê? Cruza e nega. Então, P, então Q é a mesma coisa de não Q, então não P, levando em consideração a tabela verdade.
Beleza? Já a lei da dupla negação, um se então pode virar um ou? Pode. Ele pode virar a mesma coisa na tabela verdade. E eu vou lembrar de quem? Eu vou lembrar do Neymar. Quando eu falo de lembrar aqui do Neymar, é em relação ao seguinte, ó. Você vai lembrar do Neymar, olha só, essa cabecinha do Neymar aqui é como se fosse aqui o ou, certo? E esse NE aqui é de negar, tá, ó? Negar a primeira parte. E esse MA aqui é de quê, ó? Manter. Então, quando eu falo Neymar, N é negar, essa cabecinha do Y é como se fosse o ou e MA de manter. Então, vamos lá, negar a primeira parte. Se a primeira parte era P, então, neguei a primeira parte. Se a segunda parte era Q, eu mantive a segunda parte. Então, é essa aí que cai em 99% dos concursos quando pede equivalência. Belezinha? Então, veja o seguinte, um se então pode virar outro se então, e um se então pode virar um ou. E aí, beleza, eu vou analisar as questões. Só que se você observar, como eu estou falando aqui, ó, do se então, veja que eu tenho aqui, o antecedente é tudo que está antes do se então. O que está tudo antes do se então? Esse aqui, ó. Certo? E o consequente é todo mundo que está após o se então. O então. Belezinha? Então, veja o seguinte. Dentro dessa primeira parte, eu ainda tenho outro conectivo. Só que esse conectivo, mesmo se ele estiver antes ou depois, ele vai dançar conforme a música do se então. Como assim dançar conforme a música do se então? Vamos lá. Pessoal, um se então, ele pode virar outro se então? Pode. E neste caso é o cruza e nega. Certinho? Só que o se então também pode virar o ou. Aí preste atenção no seguinte, ó. Se eu pego aqui essa primeira alternativa, eu tenho o ou aqui, certo? Nessa segunda, eu tenho aqui um se então e também tem o e. Aqui também eu tenho um se então, só que aqui dentro, ó, eu tenho um e, né? Na D, eu tenho um e aqui e também tenho outro e aqui. E na E, eu tenho aqui um se então e tenho um eu aqui dentro. Veja o seguinte, quando eu estou falando para vocês de cruza e nega, é justamente, ó, o que está de amarelo, ele tem que ir para a parte final, negado, e o que está de verde vem para o início, negado. Se eu fosse usar a regra do se então virar outro se então, o que está de verde, o sapato é preto, ele tinha que vir para o início. Então, teria que vir negado. Então, ia ficar assim, ó, se o sapato não é preto. Olha só, se o sapato é preto, já está errado que ele não negou. Aqui também já está errado porque ele não levou a calça lá para o final, ele deixou, era para cruzar e negar, certo? E o sapato não é preto, ok. Essa primeira ele fez certinho na alternativa E. Mas preste atenção, o de amarelo, essa parte tem que ir por final negado. Só que quando eu vou negar, eu tenho um E. E para negar um E, vira um ou. Já está errado. Então o que isso quer dizer? Que não pode usar o se então, porque nenhum obedeceu a regra. Belezinha? E outra coisa, em algum momento eu falei que a equivalência do se então pode virar um E? Não. Mas ele colocou esse E, não foi à toa não. Porque ele quis confundir você com a negação do se então que vira o E. Então já está errado também. Pessoal, só sobrou qual alternativa? Só sobrou a alternativa A, que é a nossa resposta. Se você pegar a alternativa A, ele usou a lei da dupla negação. Porque o se então também pode virar um ou. Olha o que ele fez aqui, ó. Se você pegar aqui, ó, ele usou o ou. Só que para usar o ou não é a regra do Neymar? A regra do Neymar eu tenho que fazer o que com a primeira parte? Eu tenho que negar. A calça é branca e a camisa é azul, negado. Veja que eu tenho conectivo E. Como é que eu nego um E? Virando um ou. A calça é branca, eu não tenho que negar a primeira parte? A calça não é branca. A camisa é azul, eu tenho que negar. A camisa não é azul. Porque eu tinha que negar toda a primeira parte, mas dentro da primeira parte tinha um E. Aí eu tenho que fazer a negação do E, certo? E a segunda parte eu não tenho que manter. O sapato é preto, ele manteve. Então ele usou a regra aqui de quem, ó? Do Neymar, certo? Que aqui
é um cientão virando ou. Gabarito, alternativa A, de aprovado. Belezinha? Questão de número 8, questão que fala assim, ó. Considere verdadeira a seguinte declaração. Se eu acordo tarde, não faço desjejum. É correto concluir que... Pessoal, eu trouxe essa questão porque é o seguinte, não vai esperando que a FGV ele vai falar em todas as questões que ele quer negação, equivalência. E esse aqui é um modelo muito comum na banca FGV, quando ele te dá aqui, ó, uma proposição composta usando o sim então, e pergunta o que eu posso concluir. No final das contas é o seguinte, a única coisa que eu posso concluir de uma proposição composta com sim então, é que ela pode ser escrita de uma forma diferente, de uma forma equivalente. Você concorda comigo que esse sim então pode virar outro sim então, que vai estar falando a mesma coisa, ou ele pode virar um ou. Então aqui só para a gente treinar, olha só, eu sei que um sim então, está aqui um sim então subtendido, ele pode ter como equivalência outro sim então. Então veja só, ele pode virar outro sim então, pela conta recíproca, conta positiva? Pode. Mas quando ele vira isso, eu não tenho que usar o cruza e nega? E o que é esse tal desse cruza e nega? Então olha aqui, ó. Eu acordo tarde. Isso aqui é a proposição antes do então. Então não faço de jejum, dá de amarelo. Quando eu falo cruza e nega, é isso aqui, ó. Esse vem para o início, esse vem para o final. Só que quando ele vem para o início, ele vem negado, certinho? Então para ele vir negado, ele ficaria como isso aqui, ó. Não faço de jejum, então ficaria se eu faço de jejum, vírgula. Então, eu acordo tarde, ele vai vir para essa parte negado. Então, eu não acordo tarde. Esse seria o correto. Eu posso pegar um cintão, virar outro cintão, né? Vamos procurar, vamos ver se eu tenho esse aqui? Vamos lá? Se você pegar aí, vamos pegar aqui, ó. Se eu faço de jejum, ó, já tá errado. Tá errado, porque aqui, ó, primeiro que quando ele botou acordo tarde, já tá errado também, porque ele tinha que jogar isso lá pro final, certinho? Ó, se eu faço de jejum, pode ser. Se eu faço de jejum, pode ser. Esse aqui não, porque ele negou ali. Beleza. Na verdade, negou não, deixou a mesma coisa, né? Trouxe lá sem negar. Então, ou é a alternativa C ou a alternativa D. Só que vamos pegar agora, olha só. Eu não acordo tarde é o correto. Olha só onde é que eu tenho isso aqui. Então não acordei tarde, né? O eu está subtendido. Veja que o gabarito é a alternativa D, porque esse aqui, ó, era para ele ter feito o quê? Era para ter jogado lá negado. Porque quando você pega aqui, ó, aqui, ó, eu acordo tarde, tem que jogar para cá negado, que é esse aqui, e ele que ele manteve, tá errado. Gabarito, portanto, aí, alternativa D, de doido. Bacaninha? Então, quando você pega isso aí, dentro da lógica proposicional, tabela verdade, conectivo, negação e equivalência, são essas 8 primeiras questões aí, onde eu cerquei aqui, de certa forma, possibilidades dentro do seu edital, né, de cair alguma coisa. Belezinha? Vamos seguindo? Vamos aí para a questão de número 9, que de certa forma, ele também acaba se encaixando dentro da parte de negação, mas também, querendo ou não, ele se encaixaria de certa forma num diagrama lógico. Como assim um diagrama lógico? Veja que aqui eu vou ter, né, a seguinte questão, ó. Visitando certa cidade, João afirmou que todos os táxis dessa cidade são brancos. A negação lógica da afirmação de João é, pessoal, ele está falando de negação. Só que aqui eu tenho um quantificador, ou também chamado de proposição categórica, que quando eu falo todos, você não concorda comigo que todos é 100%. Então, por exemplo, isso aqui ele poderia ser representado por diagramas. Então eu poderia fazer assim, por exemplo, olha só. Vou botar aqui, ó. Eu tenho aqui o conjunto dos táxis, e dentro dos, aqui, ó, eu tenho um conjunto das coisas que são da cor branca. Você concorda comigo que quando ele fala assim, ó, se eu pegar qualquer táxi desse, todos os táxis
está incluído de dentro das coisas que são brancas. Todos é 100%. Então, de certa forma, isso aqui também se encaixaria na questão de diagramas lógicos, se você analisar. Só que aquele que é a negação. Pessoal, quando ele fala assim, ó, todos os taxas da cidade são brancos, como é que eu nego isso? A negação de um quantificador, você tem que tomar muito cuidado. Então, para você negar um quantificador, olha só, existe quantificadores universais e existe quantificadores particulares, certinho? Então, veja o seguinte aqui, ó. Quando eu falo assim, ó, todo A é B, ou quando eu falo nenhum A é B, esse quantificador todo e nenhum, isso aqui são os extremos. Como assim os extremos? Todo é 100%, nenhum é 0%. Então, quando eu falo todo A é B, e eu quero negar isso aqui, preste atenção que a forma correta de negar isso aqui vai ser da seguinte maneira. Eu sempre gosto de dar esse exemplo aqui. Se eu falo assim, ó, todo mundo que está assistindo a essa live vai ser aprovado ainda esse ano. Quando eu falo todo é 100%. Mas vamos supor que não é o seu caso. De todas as pessoas que estão assistindo, uma pessoa não passou. Você não concorda comigo que essa afirmação que eu acabei de falar, ela era falsa? Porque eu tinha afirmado todo era 100%. Então veja que quando eu falo a negação de todo A é B, eu jamais posso falar que a negação é o outro extremo. Sabe por quê? Porque você concorda comigo que isso aqui pode ser representado da seguinte maneira, ó. Vou colocar aqui, ó. Pelo menos existe algum. Olha só. Quando eu falo assim, ó, todo A é B, a negação correta seria assim, ó, pelo menos um A não é B, existe A que não é B, ó, existe A que não é B, algum A não é B. Porque aí, de certa forma, se for 1, 2, 3, 4, 5, já se encaixaria. Então veja que não necessariamente a negação do todo vai ser nenhum. Na verdade, a negação do todo nunca vai ser nenhum. E nem de nenhum vai ser todo. Porque eu negar todo A é B, é o quê? Pelo menos um A não é B. Porque quando eu falo pelo menos um, eu abarco 1, 2, 3, 4 daqui para frente. Certo? E aí existe A que não é B e algum A não é B. E outra forma de você visualizar isso aqui bem é quando você usa a seguinte ideia. Todo A é B é uma afirmativa. E para negar uma afirmativa, tem que apresentar uma negativa. Já o contrário, nenhum A é B, você concorda comigo que nenhum A é B é 0%, certo? E a forma correta aqui ficaria como? Ó, nenhum A é B. Isso aqui pode ser representado como algum A é B, existe A que é B, pelo menos um A é B. E aí, ó, nenhum A é B tem uma carga negativa, e quando eu falo algum A é B, carga positiva. Então, olha só, se eu afirmo para você, ó, nenhum A é B, mas se eu descobrir algum A que é B, eu já neguei o que ele falou. Se eu descobrir que existe A que é B, eu já neguei. E se pelo menos um A é B, já neguei também. Pronto. Sabendo dessa ideia aqui, fica fácil demais. Primeira regra, nunca nego o universal com o universal. Para negar o universal, tem que usar uma particular, e para negar uma particular, tem que usar o universal. Então, quando ele usou aqui todos os taxas da cidade são brancos, então eu não posso usar o nenhum. Certo? Então, veja só que a alternativa A já está errada. E para negar todos os taxas da cidade são brancos, veja que eu também não posso usar a negação do todos usando todos. Certinho? Aí, o que vai acontecer? A alternativa C não tem nada a ver, ó. Os tags da cidade possuem diversas cores. Isso não quer dizer que está negando todos os tags da cidade são brancos. Não foi o que a gente viu. Agora, veja o seguinte, ó. Todos os tags da cidade são brancos. Isso aqui não é uma afirmativa. Então, a negação tem que ter uma negativa. Então, dentre a alternativa D e a alternativa E, qual que apresentou a negativa aqui, ó? A E. Pelo menos um táxi dessa cidade não é branco.
Então, como é que eu faço a correta negação de todos os táxis da cidade são brancos? Pelo menos um táxi da cidade não é branco. Existe táxi da cidade que não é branco. Algum táxi da cidade não é branco. A alternativa correta aí, a alternativa é de energúmeno. Belezinha? Questão de número 10. Essa questão de número 10, pessoal, vou voltar aqui para os senhores, onde que ela se encaixa. Olha só, vou voltar aqui lá no nosso edital. Sempre tem que se balizar pelo nosso edital. Veja que isso aqui a gente já destrinchou, isso aqui a gente já destrinchou. Isso aqui a gente já viu, né, que é uma parte de diagramas lógicos. Pessoal, ele entraria nesse tópico 3 quando ele fala assim, ó, problemas de raciocínio, ó. Por intermédio das informações, eu estou deduzindo uma relação entre objetos, lugares, pessoas ou eventos fictícios. É justamente o que tem na questão aqui, ó, de número 10. Olha o que ele fala na questão número 10. Questão aí, ó, 2025, ó. Fernando, Gilberto e Hugo são funcionários da prefeitura. Um é médico, outro é contador e outro é diretor. São verdadeiras afirmações. Aí um está falando que é mais velho, isso, aquilo. Veja que aqui eu estou usando o tópico 3 ali quando eu estou relacionando pessoas, profissões. E isso aqui, nesse caso aqui, ele está associando informações. Então isso aqui, ó, são questões típicas de associação de informações. E aí eu tenho um macete aqui que resolve facilmente qualquer questão quando tem várias informações. Você vai fazer como se fosse uma tabela. Então, olha só, eu vou colocar aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, Fernando, tenho aqui, ó, Gilberto e tenho Hugo. E aí, nessa tabela, eu estou relacionando essas três pessoas com as suas profissões, né? Então, olha só, um deles é o quê? Médico, o outro é o quê, ó? Contador e o outro é o quê? Diretor, certinho? Então preste atenção aqui, que aqui ele está relacionando de novo Fernando, Gilberto e Hugo, quem é mais novo, quem é do meio e quem é mais velho. Então eu vou repetir aqui só para ficar, né, mais didático, ó. Gilberto e Hugo, só que agora relacionando o que, ó? Eu tenho um aqui que é mais novo, eu tenho um aqui que é do meio e tenho um aqui que é mais velho. Beleza. Como é que eu faço essa questão? Primeiro, eu vou organizar essas informações na forma de uma tabela, certo? E aí o nosso macete aqui é o macete do jogo da velha. O que é o macete do jogo da velha? Você lembra que o jogo da velha não era marcar X e bolinha? Então aqui, ó, a primeira regra que você vai ter é o seguinte: eu vou marcar bolinha quando for uma afirmativa e vou marcar X quando for uma negativa. Então vamos brincar de bolinha e X. Olha como é que é fácil isso aqui. Como ele falou para mim que são verdadeiras, então tudo isso que ele está me falando, tudo isso aqui é o quê? Ó? Verdadeiro. Certo? Então veja que ele fala assim, ó, Fernando é mais velho do que o contador. A única informação que você pode ter aqui é o seguinte: se ele é mais velho que uma pessoa, então eu posso afirmar que ele não pode se encaixar como mais novo. Eu não posso falar se ele é do meio ou ele é mais velho, porque ele pode ser do meio e ser mais velho do que o mais novo. Mas uma coisa que eu posso te afirmar com certeza é que ele não pode se encaixar como mais novo, porque ele é mais velho que o contador. Certo? Como ele não pode ser o mais novo, né, porque ele está falando que é mais velho que o contador, você concorda comigo que isso é uma negativa, eu marquei o X. Só que Gilberto é médico é uma afirmativa. Então vem aqui, ó, Gilberto é médico. Bolinha. É uma afirmativa. E a melhor coisa do mundo é colocar uma bolinha, sabe por quê? Porque se ele é médico, ele não é contador e ele não é diretor, porque cada um tem uma profissão. Se ele é médico, Fernando não é médico e Hugo não é médico. Tá vendo como é bom botar uma bolinha? E a regra sempre vai ser o seguinte: onde tem bolinha, para frente é X, para trás é X, para cima é X, para baixo é X. Certinho? Aí eu tenho mais uma informação que ele fala assim, ó: o Hugo não é o mais novo.
Pessoal, o Hugo não é o mais novo. Xzinho nele, não é o mais novo. Quem que sobrou para ser o mais novo? Gilberto. Então, Gilberto é o mais novo. Então, se ele é o mais novo, ele não é do meio, nem é o mais velho. Aí você fala, mas professor, está faltando informação. Não, volta de novo em Fernando. Fernando é mais velho do que quem? Do que o contador. Pessoal, Gilberto, que sobrou para ele ali, ele é médico. Você concorda comigo que sobrou o contador e o diretor? Então, quando ele fala para mim que Fernando é mais velho do que o contador, isso aqui eu posso te afirmar que Fernando não é contador. Se ele não é contador, só sobrou diretor para ele. Se ele é diretor, Hugo não pode ser diretor, então Hugo é contador, certo? E aí quando ele fala assim, ó, Fernando é mais velho do que o contador. Pessoal, quem é o contador, né? O Hugo, né? Ó, o Hugo que é o contador. Então, como sobrou só o do meio e o mais velho, então Fernando é o mais velho e Hugo é o do meio. Então aqui é xzinho e aqui é xzinho. Achei todo mundo, certinho? Agora eu vou analisar uma por uma. Nesse caso é correto afirmar que, vamos lá, alternativa A, Fernando é o contador? Pessoal, Fernando, ele é o quê? Diretor. Então tá errado. O médico é mais velho do que Hugo? Vamos lá, quem que é o médico, pessoal? O médico é Gilberto. E o Gilberto é o mais novo. Ele não é mais velho do que ninguém. Tá errado. C, Hugo é mais velho do que o diretor. Vamos lá. Hugo é o contador. Hugo, ele é do meio. E aí, olha só, o mais velho é o diretor. Hugo é mais velho que o diretor? Tá errado. Ele é mais novo. D, o médico não é Gilberto. Tá errado. O médico é o Gilberto. Então, a única que sobrou, a alternativa é, ó, o diretor é mais velho do que Gilberto. Realmente, o diretor, que é o Fernando, ele é o mais velho. Ele é mais velho que todo mundo. Gabarito aí, a alternativa é de energúmeno. Questão de número 11, que se encaixa aí onde, pessoal? Sequências e reconhecimento de padrões. Questãozinha repetitiva e questão fácil. Ele fala assim, ó, considere a sequência de letras. P, R, E, S, J, C, J, S, E, R, P. Olha só, se você observar, isso aqui, ele está repetindo. Olha só, é uma repetição ilimitada da sequência, ó, P, R, E, S, J, C, J, S, E, R, P. Então, veja só que ele está repetindo isso aqui, né, rumo ao infinito. E aí ele fala assim, ó, a letra que ocupa a posição 2025 é... Pessoal, olha como é que é fácil isso aqui. Essa sequência está repetindo, ela tem quantas letras? Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Olha o que está acontecendo, ó. Eu tenho 11 letras, 11, 11, certo? Como ele quer a letra que ocupa a posição 2025, você concorda comigo que 2025 vai terminar no múltiplo de 5, né? Ali, ó, 2025, como se fosse múltiplos de 5. O que é que eu quero dizer para você? Quando você tem esse tipo de questão, o que você vai fazer? Você vai contar quantas letras estão repetindo, vai pegar a posição que ele quer, olha só, 2025, e vai dividir pelo quantitativo que está repetindo. Quando eu pego 2025 dividido por 11, olha o que vai acontecer, ó. Vamos pegar aqui, ó. 1 vezes 11 dá 11, 20 menos 11 dá 9, baixo 2, certo? 11 vezes 8 dá 88, 92 menos 8 sobrou 4, baixo 5, 11 vezes 4 dá 44 e sobra resto 1. O que isso quer dizer? Que eu vou ter 184 repetição dessa palavra aqui, ó, P, R, E, S, J, C, J, S, E, R, P. Olha só, porque aqui eu não tenho 11 aqui. Então, eu vou ter 184 repetição dessa palavra. E aí, o que vai acontecer? 184 vezes 11, isso vai me dar quanto? Ó? 2024. E aí, o próximo, que só sobrou uma casinha, eu só vou ter mais uma casinha. Como ele vai começar a repetição, ele vai começar com a letra P de novo. Beleza?
Então, gabarito aí, ó, alternativa A. Resumindo a ópera, você vai contar quantas letras que tem dentro dessa repetição. Nesse caso aqui, ó, essa sequência aqui, ó, tem 11. Você vai pegar o número da posição e dividir pelo quantitativo que está repetindo. Se sobrou ali, aí você vai voltar na sequência e vai ver até quanto sobrou. Exemplo, se tivesse sobrado 5, você ia vir 1, 2, 3, 4, 5. Só que só sobrou 1. Então, sobrou 1 é a letra P, gabarito alternativa A. Pessoal, esse é o modelo que mais repete dentro de sequências. Só que eu vou aqui até fazer um adendo, que na minha opinião, essas questões de sequências, se o examinador quiser sacanear, ele vai sacanear. Sabe por quê? Porque diferente de PA e PG, sequências, você pode até fazer várias, né, questões de sequências que a banca já cobrou para pegar modelos. Porque cada questão de sequência não existe aí o quê? Um padrão que nem PA e PG. Porque na PA e na PG, existe a lei de formação da PA, existe a soma, existe todo um estudo, tanto na PA como na PG. Só que na sequência é de acordo com a cabeça do examinador. Ele pode pegar qualquer lógica de sequência que ele queira. Bacana? Então vamos aí para a questão de número 12, questão essa que fala o seguinte, ó. 5 pessoas A, B, C, D, E formaram uma fila. Sabe-se que, pessoal, essa questão também se encaixa naquele tópico lá, né, de pessoas, objetos e questão de posições. Então aqui também não existe uma única maneira de fazer, aqui você realmente vai ter que colocar as informações que ele está falando. Então eu vou botar aqui 5 pessoas, né, 5 posições, 1, 2, 3, 4, 5, certo? Veja que neste caso aqui, com a primeira informação que ele me passa, ó, A tem como vizinho D e E, o que eu posso afirmar para você com certeza é que o A não pode estar ocupando nem a primeira nem a última, porque se ele ocupasse a primeira só ia ter um vizinho e a última só um vizinho. Então a certeza que eu tenho é que o A não pode ocupar, mas ele pode ocupar uma das 3 primeiras com essa primeira informação, certinho? Então eu vou colocar o A aqui inicialmente e vou colocar aqui outra possibilidade, sabe por quê? Porque ele não falou se o D e o E de qual lado que é. Então a primeira possibilidade eu vou botar assim, ó, D e E, só que aqui também pode ser que E e D, porque ele não me informou mais nada. Você concorda comigo que sobrou aí para mim justamente o que? B e C. Então olha só, poderia ser aqui, ó, B e C, ou C e B. Mas preste atenção que ele fala, ó, nem E e nem C são vizinhos de B. Então olha só, isso aqui, ó, não pode, né? E também isso aqui não pode, ó, porque tanto E como C não pode ser vizinho de B. Então, qual a conclusão que eu vou chegar aqui? A minha conclusão é que o A, ele não pode estar aqui nessa segunda posição. Beleza? Então, aí o que eu vou fazer? Ó, de novo, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eu coloquei o A inicialmente aqui, mas não deu certo. Agora eu vou colocá-lo, ele aqui na terceira posição. E aí, de novo, eu vou fazer o quê? Ó? Ele é vizinho de D e vizinho de E, ou, como ele não me falou qual que era, né, o vizinho, vou botar isso aqui. Beleza? Tá, aí eu coloquei isso aqui. Vamos lá. Agora não sobrou para mim B e C? Você concorda comigo que nessa situação, deixa eu colocar aqui, ó, pode ser, ó, B e C, certo? Ou C e B. Mas vamos lá para as restrições, ó. Nem E nem C são vizinhos de B. Então, olha só, nessa primeira ocasião aqui, ó, teoricamente, né, tá tudo certo, porque o E e o C pode ser, o que não pode é o E e o C ser vizinho de B. Então, deu certo. Olha o de baixo. No de baixo aqui, o E e o C não é vizinho de B. Só que o item D, ó, D não é o quarto da fila. Olha só, o D aqui está sendo o quarto da fila. Então, aqui eu já desconsidero isso aqui e vejo, né, que a alternativa correta vai ser isso aqui, ó, que eu encaixei aqui, ó, nas restrições que ele me deu. Com isso aqui, ó, qual que é a alternativa correta, pessoal? A alternativa correta, vamos lá, alternativa A é a segunda pessoa da fila? Não, é o D. B é a última pessoa da fila? Não, é o C. C é a terceira pessoa da fila? Não, é o A. D é a primeira pessoa da fila? Também não. Gabarito, alternativa E, ó. E é a quarta pessoa da fila, ó. Quarta pessoa da fila, gabarito,
a alternativa é de energúmeno. Próxima questão, questão de número 13, entre na parte de tabelas e gráficos, onde ele fala assim, ó, perito criminal, né, Polícia Civil de Minas. Um perito criminal está analisando dados sobre a criminalidade em 5 áreas diferentes de uma cidade. Tais dados são apresentados na tabela a seguir. A área que apresenta a maior taxa de criminalidade por 1.000 habitantes. Pessoal, preste atenção aqui. Aqui tem um pega. Ele quer a maior taxa, não é da população inteira. Ele quer a maior taxa em cima de 1.000 e 1.000. O que isso quer dizer? Olha só, se eu pegar esse 10.000 e dividir por 10, eu vou ter que fazer a mesma coisa aqui, ó. Eu dividi um lado por 10, outro por 10. Professor, por que eu dividi por 10? Porque quando eu pego 10.000 dividido por 10, você não concorda comigo que vai ficar 1.000? Se eu pego 20 dividido por 10, vai dar 2. O que isso quer dizer? Eu pegando como referência o número de criminalidade a cada 1.000 pessoas, eu tenho 2 crimes por 1.000 pessoas na área 1. Certo? Olha na área 2, ó. Como eu vou pegar o 1.000 como referência, eu vou dividir por 8 aqui, porque 8.000 dividido por 8 vai dar 1.000, e eu vou ter que dividir por 8 aqui também. Então vamos lá, vamos pegar aqui, ó, 15 dividido por 8. Não dá por 2 que passa, então vai dar 1. 1 vezes 8 dá 8, aqui vai dar 7, 7 e 1. Põe a vírgula, acrescento 0. 8 vezes 8 dá 64, sobra 6, né? 8 vezes 7 dá 56, sobra 4. Então esse aqui vai dar o quê, ó? 1,875. O que isso significa? Na área 2, eu tenho 1,875 crimes a cada 1.000 pessoas. Então a área 2 é menos violenta que a área 1. Aí eu vou continuando, ó. Esse 12.000, como eu quero 1.000 como referência, eu vou dividir por 12, só que eu vou ter que dividir isso aqui também por 12. 12.000 dividido por 12 vai dar 1.000, e eu vou pegar 25, dividir por 12, ó. 12 vezes 2 dá 24, sobra 1, vírgula, certo? E aí eu vou parar aqui. Vou parar aqui por quê? Porque é 2, alguma coisa, não vou perder tempo. Eu já sei que até então a cidade 3 é mais violenta que a 1 e a 2, porque aqui é 2 inteira, que vai ser 2, alguma coisa. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Vou dividir por 18. 18.000 por 18 vai dar 1.000. E vou pegar o 30 e vou dividir por 18. Vamos pegar aqui, ó. 30 dividido por 18. Vamos lá. Isso aqui não vai dar 2, vai dar 1. Opa, já paro, porque esse aqui vai ser 1, alguma coisa, já é menor. E aí eu vou pegar a área 5, ó, vou pegar esse 4.000, vou dividir por 4. 4.000 dividido por 4 vai dar 1.000. Por que eu dividi por 4? Porque eu quero 1.000 como referência. E vou pegar esse 10 e dividir por 4 também. E aqui 10 dividido por 4 ficou fácil, 2,5, certinho? Então veja que neste caso, a cidade mais violenta é a 5. Aí você fala, mas professor, esse aqui é 2, alguma coisa. Será que não vai dar? Vamos pegar lá de volta lá. Deixa eu lembrar qual que é aqui. Era o 25 dividido por 12, né? Ó, 25 dividido por 12. Então veja que aqui vai ficar como? Ó, 2 vezes 12 dá 24, dá 1, certo? Acrescenta aqui o 0, mesmo assim está menor. Então esse aqui vai ficar quanto? Ó, 2,08, é menor. Então 2,5 é maior. Então a cada 1.000, qual que é a cidade mais violenta? É a cidade área 5, gabarito 13 é de energúmeno. E vamos para a nossa saideira, nossa última questão dessa revisão, onde ele fala assim, ó, Silvana iniciou um treinamento com o objetivo de participar de uma prova de corrida. Ela registrou em um plano cartesiano a distância percorrida em quilômetros e o respectivo tempo gasto em minutos, em cada um dos 4 primeiros dias de treinamento. Cada ponto no gráfico corresponde aos registros de um dia de treino. Sabe-se que ao longo dos 4 dias, a razão distância-tempo foi estritamente crescente. Então, cada dia foi realmente aumentando. Colocando esses pontos em ordem cronológica, obtém-se o quê? Pessoal, resumindo, eu tenho o ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D. Só que ela está em ordem crescente. O que isso quer dizer? Observe que no ABCD não necessariamente está na sequência. Eu vou ter que fazer o comparativo. Olha só. Esse ponto A, ela percorreu 4 km em 30 minutos. O ponto B, ele percorreu 6 km em 35 minutos. O ponto C, 5 km em 40. Eu tenho que colocar isso em ordem crescente. Como é que eu vou fazer isso? Pessoal, vamos lá. O ponto A.
Como eu estou trabalhando em quilômetros, fica mais fácil, mas você pode fazer também em quilômetros, transformar quilômetros em metros. Como assim? Olha só, esses 4 quilômetros, você não concorda comigo que é 4.000 metros? Então, olha só, ele fez 4.000 metros em 30 minutos, certinho? Então, veja que eu posso fazer como se fosse regra de 3. Em 1 minuto, eu ia percorrer quanto? Certo? Para saber, de certa forma, como se fosse a ideia do que ele fez. Então, aqui é como se fosse uma regra de 3 simples. A mesma coisa é fazer aqui no B. Ó. O B, ele percorreu 6 quilômetros. 6.000 metros, só que foi em quanto tempo? 35 minutos. Então, em 1 minuto, ele ia percorrer quanto? Mesma coisa no C. Ó. No C, ele percorreu 5 quilômetros, que é 5.000 metros, em 40 minutos. Então, se fosse 1 minuto, ele ia percorrer quanto? E no D, ele percorreu 8.000 metros em 50 minutos. Aqui, então, 1 minuto, ele ia percorrer quanto? Então, quando eu faço, de certa forma, se eu quiser fazer desse jeito, existem outras maneiras também, eu consigo ver aí em ordem crescente. Então, aqui o que aconteceu? Ó? Era basicamente eu pegar o quê? Esse lado e dividir por esse. Quando eu pego aqui, ó, 4.000 dividido por 30, ó, cortou, certo? Aqui vai dar quanto? Ó, 3 vezes 3 dá 39, resta 1, desce o 0. Aqui vai 339, 133, alguma coisa. Olha o B lá, ó, 6.000 dividido por 35, certinho? Vamos lá, ó, 35 vezes 1 dá 35, 60 menos 35 dá 25, baixo 0, 35 vezes 7, ó, 45, 7 vezes 5, 35, né? 7 vezes 5, 35, 7 vezes 3, 21, 245, né? Então aqui 7, né? Aí sobrou 5, desce o 0. Então, esse aqui vai dar quanto? Ó? 171 alguma coisa. Então, veja só. Esse aqui, ó, deu, vou arredondar, ó, 133. O B, 171. Vamos lá, o C, ó. 5.000 dividido por 40, ó. 5.000 dividido por 40, ó. Corta esse 0 com esse 0. Aqui vai dar 125, né, ó. Então, esse aqui, ó, 125. E 8.000. Lembrando que eu estou fazendo uma forma mais simples. Você pode fazer de várias formas. Ó, cortou. Aqui vai dar 160. Vamos lá. Em ordem crescente, pessoal. Em ordem crescente, o menor aqui, ó, é o C. C, ó. C. Então já descartou esse aqui que não pensou com C. Depois o menor é o A. A. Então já chega à conclusão que a resposta é a alternativa A. Aí depois seria quem? Depois seria o D com 160 e por último o B. Então, só para realmente a gente entender, o que eu fiz aqui, ó? Eu fiz um comparativo, ó. Quando eu peguei ali o C, esse caboclo aqui, ó, andar 5 km em 40 minutos, ele está indo mais devagar. É como se ele estivesse fazendo aí os 125 metros por minuto. Aí, quando eu pego lá 133 metros por minuto, 160 metros, porque eu coloquei em metros. Beleza? Gabarito aí, alternativa A de aprovado. Com isso a gente finaliza aí a nossa revisão e eu tenho certeza absoluta que a gente passou em todos os tópicos e tenho certeza que essas 3 questões que vai cair na prova aí de policial legislativo estarão dentro aí dessas questões que eu trouxe aí para os senhores. Beleza? Só lembrando então, se quiser não, siga lá o professor no Instagram, @maicon.roriz, belezinha? E aí, se você ainda não é inscrito no canal, faça sua inscrição aqui no canal, beleza? Então é isso, boa prova para os senhores que estudaram e boa sorte para quem não estudou, valeu!